Saiu na madruga. Decisão derradeira tomada por Caio Jorge e Cruzeiro vai fazer o que mesmo, Pedrão? Pois é, vamos falar sobre isso. Tem informações também, torcedor rubro-negro, sobre Gabriel Brazão, várias outras notícias do Flamengo. Daquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Aqui embaixo, logo aqui embaixo, se inscreva, acione o sino, deixa o like. Vambora bater 1 milhão no canal Mengão Melhor nesse ano de 2026. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor. Rubro-negro, o Flamengo, de forma oficial, torcedor do Flamengo, solicitou à Federação Estadual do Rio de Janeiro para que a sua estreia seja estreia do Campeonato Carioca no próximo dia 11, né? Estamos a 5 dias aí da estreia do Campeonato Carioca por parte do Flamengo, seja realizado no Estádio da Cidadania, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, região sul do estado do Rio de Janeiro. A partida está marcada para acontecer para o próximo domingo, às 6 horas da tarde. Entretanto, pessoal, ainda é necessário um laudo, tá? Um parecer da Polícia Militar, das autoridades, tá, do estado do Rio de Janeiro, para se confirmar aí o Estádio da Cidadania, o Raulino de Oliveira, como local para o confronto entre Flamengo e Portuguesa. Mando de campo esse que é da Portuguesa, mas não pôde mandar no seu estádio porque se encontra em reforma, beleza? Pessoal, negócio é o seguinte, cara. Se o Flamengo jogou muitos jogos em 2025, para 2026 isso aí deve ser cada vez maior. Por quê, Pedrão? O que tá pegando aí? Pois é, pessoal. O Flamengo inicia 2026 com uma maratona que pode chegar a 12 jogos em 40 dias. O clube ainda não definiu o jogo de estreia do elenco principal, mas ao que tudo indica, deve ser a partida diante da equipe do Vasco no próximo dia 21. Se representa no dia 12. Primeira semana livre no calendário só deve chegar em março, na disputa de 4 competições, beleza? E aí, essa semana livre em março ainda tem a questão da data FIFA de março, né? Então o Flamengo vai perder jogadores nessa semana livre. Então essa semana livre, ela não é tão livre assim. Pra você ter uma ideia, o Flamengo jogou 78 jogos no ano passado. Pô, Pedrão, mas isso é bom. Afinal de contas, o Flamengo só jogou isso tudo porque o Flamengo foi avançando nas competições. Sim, só que no Brasil, infelizmente, quem vai avançando nas competições tem lá os seus louros da vitória, né, de estar avançando, mas ele é punido em função disso. Ele é punido e muitas vezes quem é eliminado é alvo de benefícios, né? E esse ano tem Supercopa, tem Recopa, aí já tem o Carioca começando e o Brasileiro vai começar no dia 28 contra o São Paulo, fora de casa, Flamengo já tendo que fazer uma viagem, daqui a pouco tem Libertadores, começando antes também em razão da Copa do Mundo. Então tem isso tudo. E por isso que o Flamengo está tão ativo no mercado em busca de contratações. Uma outra coisa que é um tremendo absurdo, né, gente? É que faltam menos de 45 dias para o início da Copa do Brasil e a CBF simplesmente, né, não soltou nenhum comunicado sobre o regulamento da Copa do Brasil. Vocês podem ver, não soltaram. Ah, porque falaram que vai começar, Pedrão, a Copa do Brasil vai ser de final única, mas o regulamento oficial até agora, nada. Muita gente está me perguntando, mandando mensagem lá no Instagram, Pedrão, eu tô botando aqui no Sport TV, não sei na onde, mas eu não tô vendo o Flamengo jogar a Copinha. Quando que é o jogo do Flamengo na Copinha, gente?
o Flamengo decidiu não jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo não mandou nenhum time. A instituição decidiu não participar do torneio. Não é que o Sub-20 vai jogar o Carioca e vai mandar o Sub-19. Não. Não. E muita gente vai ser contra o que eu vou falar aqui agora. Mas eu sou a favor. Porque esse título da Copinha a gente tem um carinho, a gente já ganhou várias vezes, coisa e tal. Mas não enche barriga. Não enche barriga. Isso daí é aquela entradinha que você come no restaurante e daqui a pouco você já tá com fome. Que enche barriga, nem o Carioca enche barriga, mas enche um pouco mais que a Copinha. O enche barriga é brasileiro, então para mim, decisão acertada de tirar o peso dessa competição. E outra coisa, ganhar a Copinha também não significa que a sua base tá andando bem, tá? Não significa. Haja visto o Corinthians. Sabe quantas copinhas tem o Corinthians? 10. Quem que o Corinthians formou de relevante nos últimos anos? Poucos jogadores. Pouquíssimos jogadores. José Boto, segundo meu grande amigo Bruno Lemos, esteve reunido com um dos empresários principais do goleiro Gabriel Brazão, da equipe do Santos, para negociação, torcedor. Pois é, apesar das últimas informações que dão conta de que Gabriel Brazão não forçará sua saída do Santos e que não teria interesse em se transferir pelo Flamengo em função da competição com Agostinho Rossi que ele enfrentaria, o José Boto se encontrou, inclusive bateu uma foto aí com um dos empresários do Gabriel Brazão, enfim, ainda tentando convencer o Santos, que está se mostrando duro na queda e resiste e está se apegando a uma multa rescisória de 370 milhões de reais, coisa que, evidentemente, o Flamengo rechaça absolutamente a possibilidade de pagar esse valor. Gente, os clubes estão certos em fazer jogo duro com o Flamengo. Se eu fosse santista, se eu fosse cruzeirense, se eu fosse... Não quero vender meu jogador. Agora, vou tirar o Cruzeiro dessa história, mas o Santos, ele só faz isso porque não tem um modelo de fair play financeiro no Brasil. Então, as dívidas que ele, Santos, contrai, dane-se. Depois a gente paga, parcela a perder de vista, renegocia. Se fosse qualquer lugar que tem um fair play financeiro eficiente, o Santos teria que vender o Brazão. Porque teria que pagar várias dívidas a curto prazo, estando sujeito a punições como transfer ban, caso não as pagasse. Então, acaba que acontece esse tipo de situação. O clube está devendo, o clube tem o Neymar, que é um salário altíssimo, o clube tem o Roleza, que é um salário altíssimo, mas dane-se, a gente vai empurrando com a barriga aí e segura o Brazão também, porque a gente tem dívida para pagar, mas deixa o credor esperando. É essa a crítica que eu faço. Enquanto o Flamengo faz tudo bonitinho, tudo certinho, paga a dívida, paga isso, paga aquilo, os outros clubes que se dane, né? É assim, estão dizendo que vão botar fair play financeiro no Brasil esse ano. Eu tô pagando para ver isso, que até agora, cadê? Virou o ano já, cadê esse negócio? Vai ser só pro brasileiro? Brasileiro começa dia 28, daqui a pouco. Né? Pessoal, o Flamengo, por incrível que pareça, faz jogo duro para liberar o meio-campista Alan para a equipe do São Paulo. O São Paulo já chegou a um acordo com o volante do Flamengo, que não joga bem desde que chegou no Flamengo. Tem uma outra ali, partidas raras em que o Alan realmente joga bem. O jogador já acertou a base salarial e vê o São Paulo como um ambiente favorável para retomar o seu futebol, coisa que não acontece desde que ele veio ao Flamengo. Agora,
Clube e atleta aguardam, né, a resposta do Flamengo, que teme situação financeira do rival e quer garantias para que eventuais calotes não venham a acontecer. E o Flamengo está certo. Se não der garantia, tem que dar um fiador, igual o Flamengo fez lá com o Corinthians. Tem que botar gatilho. Atrasou uma parcela, todas as outras estarão atrasadas também, independente do prazo para as outras parcelas acabarem. Tem que amarrar isso bem amarrado, porque senão vai acontecer a mesma coisa com o Flamengo que aconteceu com o Internacional. O Flamengo só recebeu essa grana porque teve interesse na contratação do Vitão. Porque senão o Flamengo jamais veria a cor desse dinheiro, beleza? Minha galera, Matias Vinha foi aprovado nos exames médicos da equipe do River Plate. O jogador do time argentino aguarda o Flamengo enviar a documentação final para finalizar a operação. Empréstimo de 12 meses com uma opção de compra de 5 milhões de dólares por 100%, 100% através de metas que, se batidas pelo lateral esquerdo, ele se consolidará como mais novo jogador do River Plate. Não sei se tem alguma cláusula no sentido de que ele não pode jogar contra o Flamengo. Aliás, eu acho que não, porque o River Plate não tem chance de enfrentar o Flamengo nesse ano de 2026, porque o River Plate está fora da Copa Libertadores da América. Eles não conseguiram acesso, então não tem como o River Plate enfrentar o Flamengo nesse ano de 2026. 6, né? 7 não, Pedrão. 6, Pedrão. Breno Bidon, que a gente abordou ontem, jogador da equipe do Corinthians, pertence ao mesmo representante de Marcos Leonardo. Ambos são agenciados pelo mesmo empresário. O Flamengo estaria cada vez mais aí inclinado a também entrar numa negociação para a contratação do jogador. Informação essa que inclusive saiu ontem na Rádio Tupi e agora trazendo esse complemento. Pessoal, tem coisa para a gente conversar, mas não esqueça, aqui abaixo do vídeo você pode adquirir produtos do Flamengo oficiais através do Mercado Livre, Shopee, entre outros canais aqui abaixo do livro. Ainda ajuda o canal caso você adquira. Vamos avançando. O negócio é o seguinte, gente. Ó, o Felipe Luiz nutre um desejo muito grande pela contratação do Caio Jorge. Por isso que o Flamengo insiste tanto na contratação do Caio Jorge, tá? Quero deixar claro aqui para vocês que, apesar do pensamento do Cruzeiro de que o Flamengo está apresentando essa oferta volumosa pela contratação do Caio Jorge em função de uma eventual saída do Pedro, esse pensamento cruzeirense não se materializa. Não é a realidade, tá? O Flamengo de forma nenhuma pensa em negociar o Pedro e ter só o Caio Jorge. O Flamengo quer ter o Pedro e quer ter também o Caio Jorge. Não significa que eles dois vão jogar juntos, mas significa que eventualmente eles podem jogar juntos em função do estilo de jogo diferente de cada um, apesar de ambos serem centroavantes. E aí, para minha surpresa, viu? O Flamengo e Cruzeiro têm um novo capítulo de negociações conturbadas. O Pedrinho BH, o Cruzeiro, não ficou satisfeito com a postura do Flamengo durante as conversas com o Caio Jorge e a negociação caminha para uma finalização de não final feliz para o Felipe Luiz, para o Flamengo também em relação ao Caio Jorge. Por que eu falo para o Felipe Luiz e para o Caio Jorge? E para o Flamengo? Sinceramente, eu não entendo essa obsessão do Flamengo oferecer tanto dinheiro pela contratação do Caio Jorge. Não acho que ele vale isso tudo. Não acho.
Não, foi artilheiro do bicho. Só. Se for olhar a carreira, enfim. Mas tem mais coisa aí pra gente conversar. As conversas pelo atacante foram tratadas pelo mandatário do Flamengo, BAP, e também pelo Pedrinho BH, presidente da equipe do Cruzeiro, que é uma figuraça, né? O Pedrinho BH brincou lá no negócio da taça do Flamengo, aquela coisa toda. O Flamengo aguardava a reunião do Clube Mineiro com o jogador para apresentar uma nova proposta, passando das casas dos 30 milhões de euros, mas viu a equipe cruzeirense encerrar as conversas. Além dos desgastes pelas ofertas negadas, o Cruzeiro ficou na bronca pela tentativa do Flamengo de convencimento ao jogador. O técnico Felipe Luiz chegou a entrar no circuito para convencer o atleta a se transferir para o Flamengo. O Flamengo, inclusive, só se preparou para uma nova proposta porque recebeu a sinalização da vontade do Caio Jorge de vir para o Flamengo. A gente já vem falando isso. E o Cruzeiro, veja isso, ainda pensa em acionar o Flamengo na FIFA por assédio. Cruzeiro, vocês são uma piada. Vocês são uma piada. Porque, veja, o que vocês estão fazendo com o Zenit da Rússia quando chega o pai do Gerson e toda hora fala em projeto do Cruzeiro, projeto Copa do Mundo, e o pai do Gerson, que é um dos empresários do Gerson, sentou para conversar com o Pedrinho BH e o papo foi muito bom, sendo que o Gerson é do Zenit. Isso é o que, então? Gente, no mundo do futebol não existe mocinho. Essa história de assédio é história da carochinha. Que existe uma negociação, até porque, para você negociar com o clube, primeiro você tem que ver se o atleta está disposto a sair, porque não adianta o Cruzeiro, vamos supor, queira vender o Caio Jorge do Flamengo, o atleta não quer ir. O clube não pode chegar e, vai embora. Não. O clube não pode fazer isso. Primeiro você tem que ver com o atleta. Aí tá aqui, essa não foi a primeira negociação que terminou com uma rusga. A primeira conversa entre os dois dirigentes foi pelo zagueiro Fabrício Bruno. O principal entrave da saída foi a forma de pagamento. O Cruzeiro gostaria de pagar parcelado, enquanto o Flamengo pediu o pagamento à vista com garantias bancárias apresentadas. Na época isso não pegou bem. Não pega bem? Olha que mesquinho, hein, cara? Vocês queriam o jogador do Flamengo e o Flamengo impôs as condições. Paga à vista e nos dá garantia, porque o Flamengo que mais toma é calote e outra. Cruzeiro é uma bolha que a qualquer momento pode estourar. Cruzeiro é SAF. Mas o BH o Pedrinho BH é cruzeirense, ele gosta do Cruzeiro. Meu amigo, dane-se. Olha o que está acontecendo com o Botafogo aí. Um desmanche, Marlon Freitas no Palmeiras, fulano sei na onde. Desmanche no Botafogo. Desmanche no Botafogo. Então essas SAFs, elas são bolhas, que podem estourar a qualquer momento. Então tem que ter garantia, sim. Aí teve lá a rusga também pelo Matheus Gonçalves, que ia sair, depois não vai sair, né? E isso acabou abalando. O Pedrinho ficou insatisfeito e decidiu que não facilitaria mais nenhuma negociação para o Flamengo, mas ainda havia espaço para mais uma rusga, que foi sobre o Matheus Cunha. O goleiro assinou um pré-contrato com o Cruzeiro no meio do ano e ouviu a possibilidade de ser liberado imediatamente. No fim, o Flamengo desistiu disso por não ter conseguido contratar outro goleiro. Olha, Pedrinho BH, você precisa fazer aí, cara, eu acho, de repente uma terapia, não sei, alguma coisa, cara, porque você é muito ressentido, cara. Isso é negociação de futebol, velho. Não quer vender o Caio Jorge? Pra mim até é ótimo. Porque o Flamengo estaria cometendo a loucura pagar isso tudo no Caio Jorge, sendo que o Marcos Leonardo é melhor. E tá avançando pelo Marcos Leonardo. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.